Oi, eu sou a Ana Paula Gomes. Eu vou compartilhar com você que me ouve nesse dia o capítulo 2 do livro de Tiago. Juntos iremos discorrer sobre essa palavra, sobre aquilo que o Senhor, por meio do Espírito Santo, inspirou Tiago a nos escrever. Logo em seguida iremos fazer algumas reflexões com base nesse texto. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais acepção de pessoas. Por exemplo, se na vossa reunião entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com traje de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e atentardes para o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do estrado dos meus pés, não fazeis distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus aos que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Vós, porém, desonrastes o pobre. Não são os ricos os que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome daqueles a quem pertenceis? Todavia, se cumprirdes a lei do reino encontrada na Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Se, porém, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo condenado pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Ora, se não adulterarás, mas matas, tornas-te transgressor da lei. Falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Alguém, porém, dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Queres comprovar, porém, ó homem insensato, que a fé sem as obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado pela justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez partir para outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Aqui nós vemos um discípulo de Jesus falando de forma veemente que a verdadeira fé se manifesta em ações. E só acreditar nisso não basta. Nós precisamos viver o amor e a justiça daquilo que ele está ministrando aqui para nós, essa justiça no nosso cotidiano. E ele cita Abraão e Raabe como exemplo. Ele diz a respeito das obras que revelaram a fé deles. Então, o que eu quero trazer aqui de análise nesse momento é que muitas de nós enfrentamos expectativas externas. Nós muitas vezes nos apresentamos fortes, multitarefas, cuidadoras, e acabamos colocando as nossas ações em cima da prática. Nós achamos que a fé vem pelo fazer,
Mas Tiago nos lembra que a fé verdadeira, ela transforma atitudes, não é apenas um ato isolado. E nós precisamos compreender isso através desse relacionamento que nós buscamos ter com as pessoas, de modo geral. Nós precisamos entender a intenção por detrás daquilo que nós realmente desejamos fazer. Nós precisamos nos relacionar com pessoas não simplesmente pelo fato de querer oferecer algo em si para aquela pessoa, mas de fato nós precisamos entender qual é a intenção de Jesus ao nos ensinar, ao nos transmitir podemos dizer que essa diretriz de nós duelarmos entre a fé e as obras. Nós precisamos analisar se as nossas ações elas realmente refletem esses ensinamentos de Jesus. E aqui o capítulo ele fala sobre essa igualdade, sobre a justiça, né, sobre a fé viva. E nós mulheres, nós temos um chamado. O chamado de apoiarmos umas às outras, de valorizar as pessoas, de não cair na comparação do preconceito. Porque aqui já começa falando sobre o preconceito ali, né, nos primeiros versículos. Então nós vivemos em uma sociedade que existe muitos padrões de beleza impostos. Então nós temos que nos apegar a entender que Deus, Ele enxerga o nosso coração e o valor intrínseco que nós temos de forma individual. E nós precisamos entender que nós somos feituras do Senhor. Nós precisamos dar voz e reconhecer de fato quem o Senhor nos chama para ser através daquilo que Ele estabeleceu para nós. Nós precisamos, de fato, nos colocarmos em posição para agir conforme os ensinamentos de Jesus. Tiago nos faz refletir muitas coisas. Tiago nos faz olharmos para dentro de nós mesmos e analisar qual é a nossa real intenção em fazer determinadas circunstâncias. Nós queremos ser validados? Nós queremos ser reconhecidos? Temos que, de fato, nós estamos falando tanto sobre isso. Quem tem ouvido as minhas reflexões, quem tem me acompanhado, tem ouvido comigo, que nós precisamos avaliar qual é a nossa intenção. Tiago está nos lembrando aqui que nós não devemos ter favoritismo. Nós temos que entender que cada pessoa tem um valor. E nós precisamos entender que em alguns momentos a fé ela vai se provar em ações. E aí a gente vai observar que, né, nós compartilhamos Gálatas, e Gálatas fala muito sobre a graça, fala muito sobre essa fé que não precisa de obra, mas aqui Tiago, ele nos traz que palavras sem obras não têm vida. Então nós temos que realmente pedir discernimento do Espírito Santo para que ele nos revele o que ele realmente quer trazer para nós através dessas instruções. Nós precisamos praticar a justiça e o amor, elas caminham juntas. Deus ele se importa com a igualdade, com o cuidado, com a inclusão. Nós devemos ser essas mulheres que incluem, que cooperam, que contribuem, que acolhem. Então hoje eu quero deixar para você e para mim uma provocação para que nós possamos olhar para as mulheres que estão ao nosso derredor, as nossas colegas de trabalho, amigas, filhas, mães, irmãs, parentes, essas pessoas, e avaliar, nos desafiar realmente a agir de forma concreta e correta conforme os ensinamentos de Jesus por meio da palavra. Será que nós estamos marginalizando ou ignorando alguma dessas pessoas? A nossa fé, ela transforma as pessoas? As pessoas, elas olham para nós e têm desejo realmente de exercer, de replicar isso que nós falamos muitas vezes? Tiago, ele nos convida a um chamado de prática constante, de incluir pessoas, de trazer pessoas para perto, de não fazer acepção de pessoas.
Não é sobre beleza, não é sobre status, é sobre amar. É sobre entender aquilo que Jesus nos ensinou por meio do estilo de vida que ele teve aqui na Terra. Nós devemos respeitar a dignidade de todos. Nós precisamos olhar para os mais vulneráveis e extrair o melhor dessas pessoas. É isso que a palavra nos ensina e nos provoca a fazer. Uma vez que nós nascemos de novo, nós nunca mais seremos as mesmas pessoas, porque nós entendemos essa mensagem, mas ela é uma mensagem que todos os dias, ela nos faz realmente entrar em conflito. A palavra de Deus, ela não vem para nos reprimir, ela vem para nos redimir, que nós possamos realmente entender esses ensinamentos e trazer para a nossa vida no cotidiano aquilo que o Senhor quer nos ensinar por meio do Espírito Santo. Se às vezes você faz algum tipo de confusão com esse entendimento, clame ao Espírito Santo para que te dê discernimento e você possa ter revelação do alto para praticar aquilo que está escrito, para que você não tenha nenhum tipo de conflito, para que você não tenha nenhum tipo de indagação, porque o próprio Espírito Santo vai te revelar. Nós não precisamos da sabedoria deste mundo, nós precisamos da sabedoria do alto. E se você pedir, o Senhor irá te dar. Se você clamar, o Senhor irá realmente liberar sobre a sua vida. Que eu e você possamos ser essas mulheres, essas pessoas, não sei quem é você que está ouvindo esse áudio, que de fato entende e pratica a palavra de Deus, que a palavra de Deus possa ser um estilo de vida para nós, que nós possamos olhar para esses textos, que nós possamos meditar, que nós possamos aqui debruçar nesses ensinamentos e realmente trazer para a nossa vida e entender quem fomos chamadas para ser e nos permitir sermos instrumento e canal daquilo que o próprio Senhor estabeleceu sobre nós. Amém? Te encontro no próximo áudio. Deus abençoe sua vida.